Sejam bem-vindos ao Neuras. E aqui comigo ela, que sempre traz o seu brilho, uma energia especial para esse programa, doutora Júlia Stresk. Seja bem-vinda. Boa tarde, Shimon. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, todas as horas. Exatamente. Nós estamos por aqui. É um prazer tê-la aqui conosco, mostrando o verdadeiro empoderamento feminino. Das loiras. Das loiras, que é a inteligência. Das loiras. Não há uma arma tão preciosa para a mulher quanto a sua inteligência. Quanto a sua inteligência, Shimon, e saber usar e ser feminina, sem precisar brigar com os homens. Verdade. Porque houve um tempo em que as mulheres achavam que para ser feministas e para ser femininas precisava brigar com Eliminar os homens. Eliminar os homens. E não precisa, gente, não precisa. Há lugar para todas nós no mundo, há lugar para todas. E também não precisa, as mulheres, para serem inteligentes, bem-sucedidas, também elas não precisam ser solteiras, brigarem. Não vou casar, porque se tiver homem, eu não vou mais poder ser inteligente. Não vou ter filho. Não vou ter filho. Nós podemos ser mães, podemos ser esposas, podemos ter marido, sermos bem casadas, sermos inteligentes e bem-sucedidas ao mesmo tempo. Olha que temática boa, né? É muito legal tudo isso, é muito bom podermos ser mulheres nesses novos tempos e podermos viver todos os nossos papéis sem nenhuma culpa, sem nenhum problema, vivermos muito bem em sociedade. É muito maravilhoso vivermos os tempos que nós vivemos. Termos mulheres e estar com homens maravilhosos que vivem esses tempos. Eu quero que você apresente o nosso novo amigo aqui, Lucas. O Lucas Yurk, nosso mais novo componente aqui do nosso programa. Ele vem para Masal Produtora trazendo... O Lucas, que é o nosso mais novo componente da Masal Produtora. O Lucas, que é a nossa inteligência de marketing. Ele que vem falar para nós hoje todos os efeitos, todas as neuras das redes sociais. O quanto as redes sociais influenciam e realmente criam neuras na cabeça das pessoas. O que nós estamos aqui para trabalhar e para tirar as neuras ruins das pessoas, o quanto as redes sociais fazem com que muitas vezes as pessoas tenham o seu ego ferido. As pessoas que já têm um ego inflado, o quanto isso faz mal, o quanto uma curtida faz mal, o quanto deixar de ter uma curtida prejudica as pessoas. Eu acho que Lucas, seja muito, muito bem-vindo aqui conosco. Verdade, Lucas. Lucas, se apresente aí falando das suas experiências do marketing, para as pessoas entenderem, né, como que você tem esse conhecimento. Bem, primeiramente aqui, né, bom dia, boa tarde, boa noite, depende qual horário que nossos espectadores estiverem ouvindo aqui. Isso. Né? E um prazer aqui fazer parte do time aqui da Masal agora. Estou me sentindo honrado aqui com vocês, certo? E é um prazer também fazer parte aqui do Neuras agora, né? Discutindo aqui essas neuras que a galera tem aqui, né? E uma das neuras muito frequentes hoje em dia aí são as neuras das redes sociais, né? Pois é, Lucas, eu diria que se você já tem uma rede social, você já tem uma necessidadezinha, né? De inflar um pouquinho o seu ego. Já fez rede social, você tem uma pequena necessidade, tirando as questões profissionais. A maioria dos usuários não é profissional. Elas nasceram para serem redes sociais, de relacionamento social. Exatamente. Hoje as nossas redes sociais são um instrumento de trabalho, mas elas nasceram para serem redes de relacionamento. Para inflarem os egos, né? E eu sou se eu tenho lá 20 curtidas, eu já me acho o rei da cocada preta. E não é bem assim, Lucas. Sim. Não é assim que funciona. Existem perfis, na verdade, todas as redes sociais. Vamos falar do Facebook, por exemplo. O Facebook foi criado... Foi uma das primeiras mais fortes. Fortes, né? Mas até já existia lá o Orkut, quem não lembra. Eu sou do tempo do Orkut, né? Eu sou do tempo do Orkut. Tinha uma comunidade do Orkut... Fui para o Facebook. Essa era a famosa. Foi quando a gente viu que não tinha mais jeito, o Orkut já tinha acabou. Mas ela foi feita lá em Harvard, né? Com o pessoal com Mark e tal. E foi para virar ali um network entre os próprios alunos, né? Entre os alunos, né? Primeiro era para ser dos alunos de Harvard, né? Só dos alunos de Harvard. E aí o negócio foi ficando tão forte que daqui a pouco eles já estavam em outras universidades e foi tomando corpo. Lucas, será que era uma ferramenta para ser o que ela é hoje, assim, como parte vital da vida das pessoas?
Ela, lá no seu âmago, lá no seu início, será que ela foi criada? Porque hoje as pessoas estão aqui com o aparelho de telefone. É fundamental você ter um Instagram. Como né? parte do corpo. Eu diria que isso aqui é uma extensão da nossa mente. Você As sabe redes que sociais. hoje a coisa ela tá tão complicada. Eu estive 2 semanas atrás, eu estive fazendo reciclagem de desenvolvimento humano em São Paulo com Paulo Vieira e Daniel Goleman. E um dos temas abordados foi isso, a influência das redes sociais na vida do adolescente. Vocês sabem que tem adolescentes que não se reconhecem no espelho, que elas cobriram os espelhos do banheiro da casa porque elas não se reconhecem. Que horror. Porque elas só tiram fotografia com filtro. Com filtro. Elas se recusam a olhar o próprio reflexo no espelho. Aí voltando naquela pergunta que o quão grave Shimon está fez, isso? Foi isso, eu acho que não tinha essa intenção. Ninguém tinha essa dimensão, Não né? tinha essa Ninguém dimensão. tinha essa dimensão. Que Era chegar- que O negócio só um foi contato. indo. Porque assim, o intuito naquele momento era de fazer... Era um aplicativo de namoro, quase como se fosse o Tinder hoje em dia. Naquele momento lá em Harvard. E foi era pra ser um aplicativo de relacionamento. De relacionamento. E os americanos são diferentes gatinha dos e tal. brasileiros, eles são mais tímidos, são mais reservados, né? Lá há uma certa, assim, Os sites de namoro nos Estados Unidos, eles funcionam para namoro mesmo. para namoro. Tanto que, né? que existem casamentos que são absolutamente duradouros, que nasceram foram- em sites de namoro. E aqui no Nós temos Brasil, um com casamento perdão- famoso, que era do Mel Gibson, que durou acho que quase 30 anos, né? Que surgiu de um Foi- site. Sim, que ele casou, ele conheceu a esposa dele, o casamento deles foi por um site de namoro. E aqui no Brasil, com perdão da má palavra, como diz nosso amigo Tito Fonseca, um perdão da má palavra é de putaria. Então, aí tem mais essa questão. Acho que foi indo tanto também que aí se perdeu. Por isso que o Facebook hoje é respeitoso nesse sentido. Até tem um namoro lá dentro do Facebook, mas é pra formar casais. Aí o negócio foi se perdendo tanto que aí se construiu outros aplicativos, que o Tinder, até se a gente for ver na linha dos... Tem piores, né? O Tinder ainda tem uma certa... E tem uma certa Tem ética. uma certa ética, né? E existem outros, então, além de Existem Tinder. bem piores. A minha pessoa é desatualizada dessas coisas. Misericórdia, eu tô ficando velho. Mas complicado vamos agora. voltar, então, pra questão humana. O quanto as pessoas estão dependentes de likes. E as pessoas se enganam. Eu vejo empreendedores se enganando. O empreendedor começa um negócio, ele entra lá, faz um perfil no Instagram e por ele mesmo, o seu João da padaria, ele mesmo, o seu Manuel da padaria, ele mesmo abre a sua padoca e ele mesmo anuncia no Instagram e aí ninguém vai lá na padaria dele comprar sonho. Até porque as publicações dele são amadoras e ele se perde na forma de publicar. Muitas vezes. Muitas vezes. As pessoas se enganam com isso, que a rede social ela é uma ferramenta, mas ela é multiferramentas. Aí a gente volta um pouquinho também lá no intuito que foi criado esse negócio. Primeiro começou nesse relacionamento, aí depois foi pra essa fase, por exemplo, Orkut ali e tal, você tinha uns círculos que eram família, você via aquele amigo que você já viu lá na faculdade, Verdade. que fazia tempo que você não via, você fazia aquelas comunidades e tal. E era pra isso, você se relacionar com pessoas, manter o seu relacionamento com pessoas que você já conhece, A distância. mas de uma forma ligada à distância, certo? E o negócio foi tomando outras proporções. E hoje em dia as pessoas ficam buscando outras pessoas que ela nem conhecem pra estar no seu vínculo ali. E não faz muito sentido. No negócio é a mesma coisa. Você tem negócios locais, você tem negócios que são físicos, mas conseguem atender à distância. E você tem negócios nacionais, mundiais, etc. Aí o tiozinho lá, o seu Manuel da padaria... ele faz algum perfil de publicação ou começa a publicar para pessoas que às vezes não estão ali naquela localidade dele. Uma pessoa lá da China curtiu o seu Manuel que tem a padaria aqui na esquina, aqui na 7 de setembro. Ele não vai conseguir vender pão fazendo esse tipo de estratégia, certo? Então ele precisa construir uma coisa que seja para aquele negócio local. E tem um negócio que consegue fazer delivery. Pô, posso atingir outras pessoas tranquilamente. Então as pessoas estão muito
eu preciso só postar, criar coisa, postar, mas não tem estratégia. E aí o negócio não vai pra frente. Aí o bicho pega. E existem aqueles que também... existem empreendedores que eles postam lá e aí eles compram um monte de seguidor de nada pra lugar nenhum, só pra ter número. Exatamente. Aí é uma necessidade, né? É um ego. É um ego, uma necessidade inflado. Que as pessoas se criaram também. E comprar seguidor, ter números é positivo, né? E não significa nada. E que não significa nada. Não significa nada, porque não vai ter interação, não vai ter nada. Colocaram na cabeça das pessoas que seguidores refletem em qualidade de conteúdo, em qualidade de influência. Mas hoje nós estamos vendo, diariamente aparecem ali ofertas. Compre tantos seguidores mundiais, por exemplo, por R$50. Você compra lá 1.000 seguidores por R$50. E escrachadamente eles estão... Escrachadamente. Mas isso faz alguma diferença nas métricas de Instagram, por exemplo? Vamos pegar no Instagram. Isso faz alguma diferença nas métricas do Instagram? Nas métricas faz uma diferença negativa. Negativa. Porque aí, por exemplo, eu aqui, Lucas, estou produzindo lá pro meu público, estou conseguindo um engajamento incrível. São duas coisas, né? Número de seguidores, números de curtidas, etc. E o número de engajamento. Que são aquelas pessoas que realmente estão interagindo com você, estão comentando, estão mandando mensagem no... O que é o engajamento que tanto falam? É justamente isso. Por exemplo, eu tenho 10 mil seguidores. Eu fui lá e comprei esses 10 mil seguidores. E aí eu tenho um engajamento... Eu tenho lá, sei lá, 10 curtidas nas minhas fotos. Esse é o teu engajamento. Esse é um engajamento que é de 0,00 tantos %. O seu engajamento é muito baixíssimo. E aí significa o quê? Que aquelas pessoas, os provavelmente 100 seguidores que você tinha, ainda estão te curtindo. Aí se você for ver uma taxa de proporção... De conversão. Porra, você tem... 10 curtidas para os 100 seguidores que você tem lá. Os outros 9.900 que você comprou, eles são simplesmente não servem para nada. Não servem para nada. Tá, mas só para inflar o ego dela que ela tem. Exato. Eu acho que a grande chave disso aí é você ter o seu ego inflado. Então, mas isso daí... Mas dentro das devidas proporções ali do que você realmente é. Mas, na realidade, todo mundo se sente um popstar nas redes sociais. Esse é o X da questão, né? Todos nós somos popstar. Então, por exemplo, eu posto uma foto, se eu conseguir 100 curtidas... Já começa, caraca. Cara do céu! E aí isso me impulsiona a ficar postando. E uma outra coisa também que é muito maléfica é que a vida das redes sociais é uma vida perfeita. Você pode analisar aí, todo mundo tá sorrindo, todo mundo tá com uma cor maravilhosa, dourada. Até porque os filtros são maravilhosos, né? Exatamente, todo mundo tem uma cor linda, todo mundo se veste bem, todo mundo come bem, os casais são tão perfeitos. Ninguém briga, os casais só parecem se amando. Hoje o erotismo ele também está muito ali exacerbado, né, nas redes sociais, muito assim acentuado, né, essa parte erótica de um casal, ou de uma mulher, ou de um homem. E o mundo real aqui fora das redes não é esse. O mundo real é um mundo duro, onde as pessoas não ficam te dando like, né? E eu vejo que as pessoas estão entrando em depressão porque elas deixaram de ter uma vida real, que é esse mundo de dureza que nós estamos enfrentando, de pandemia, e vivem nesse mundo virtual perfeito com filtro. Agora, os males que isso acarretam nas nossas vidas. Nós se tornamos pessoas totalmente inseguras. Inúmeros males, né? Inúmeros, porque o que acontece? As pessoas passam a viver de ego. Exatamente. O ego nunca esteve tão inflado o quanto ele é nas redes sociais. E a partir do momento que nós passamos a viver de aparência, nós passamos a viver para o outro e não para você, que passamos a viver a partir da opinião que o outro tem sobre mim, nós passamos a viver uma vida de mentira. De mentira. Uma vida de mentira. E quando vai vivendo tanto naquela vida de mentira, a pessoa passa a acreditar que aquela vida de mentira é a vida dele de verdade.
E aquilo não é real. Então, tudo que ele vai fazer, o dinheiro que ele vai gastar é voltado para ele tirar uma fotografia, no final das contas, para postar nas redes sociais. Agora, a gente se engana porque a gente pode lá seguir um monte de pessoas, ser seguido, porque tem uma lógica, né? Você seguiu, alguém vai acabar te seguindo, de tanto que você seguiu. Agora, os algoritmos, Lucas, eles não são feitos para inflar o nosso ego, muito pelo contrário. Eles são feitos ali Pra detonar o nosso ego. para não mostrarem as nossas fotos para quem nos segue, Também. né? Como que a gente lida com isso? Como que funciona? Explique um pouquinho para nós. Como que funciona esse algoritmo? Dizem que apenas 10 pessoas, 20 pessoas que veem o que você posta. É verdade isso? Não é o número de pessoas, e sim a porcentagem. A gente tem, por exemplo, nos stories, nos posts, por exemplo, a gente tem números distintos. Nos stories, geralmente, eu não sei se já repararam, por exemplo, que as bolinhas lá sempre mudam e elas sempre estão para aquelas pessoas que você mais vê os conteúdos, né? Não sei se já perceberam. Sim. Verdade. Por exemplo, pessoas que você mais engaja, que você conversa no privado, que você tem mais interação. Dá like lá. Você dá like, comenta, etc. Essas pessoas são as que mais aparecem antes. E aparecem rapidamente. Ok. Tem pessoas que acabaram de publicar um story, mas ela aparece lá no final pra você. E isso é o algoritmo do Facebook funcionando na prática. Significa que você tá nessa bolinha, por exemplo, você tá naqueles 10, 20% Porque, que o Facebook Lucas, entrega pra você. Esses não vai dias entregar pra todo mundo. Aham. O story entrega pra todo mundo. Mas entrega de uma Cara, tem que forma procurar. diferenciada. Esses dias eu comecei a ver postagens de pessoas que eu já não via há muito tempo. Por quê? O Facebook mudou um pouco o algoritmo na hora da entrega lá da timeline. Antigamente ele estava entregando por algoritmo, em afinidade. Agora ele começou a entregar por tempo, né, de publicação. Por exemplo, por ordem cronológica, né, certo? Então, por exemplo, se eu publiquei algo neste momento, daqui a pouquinho pode começar a aparecer para as pessoas. E antigamente não. Se você tinha mais afinidade comigo, ia pra você, mas não ia pras outras pessoas. Então eu tinha que curtir, pra eu receber, eu tinha que estar sempre de olho na sua rede. Hoje já não. Na prática, no final das contas, vai sempre ser assim. Porque quem você mais tiver afinidade, mais vai te ver. Quer dizer, então ele continua para as pessoas. Essa rede social é feita para as pessoas que estão mais próximas de você. Não adianta nada você ter 5 mil amigos. Que eu estiver vendo. Então, por exemplo, eu uso as minhas redes sociais basicamente para trabalhar. Eu não uso para ver a vida dos outros. Eu uso para ver os assuntos que eu uso para ver desenvolvimento humano. Aí tem que pagar. Eu uso para ver desenvolvimento humano. Então, só vai aparecer de trabalho. Eu não vou ver dos meus amigos. Então é por isso que eu não vejo da minha família. Levo altos xingões. Então, às vezes você não viu que eu postei lá? Não. Sim, eu levo vezes, muito xingão. Minha levo tia muito xingão. publicou um negócio lá, mas eu não vi. Por quê? Porque eu tô lá, a gente tá no Instagram ali, Facebook, etc., procurando geralmente outros. Vamos falar das bolhas, né? Porque aí as redes sociais, elas formaram bolhas. Então, se eu gosto de amarelo, só vai aparecer amarelo pra mim. Se o Lucas gosta de verde, só vai aparecer verde. Nós nunca vamos encontrar na rede social algo em comum a nós, né? O verde e o amarelo. É verde para ele, amarelo para mim e cor de rosa para você. Então, a gente deixa de ver muitas coisas interessantes porque as redes sociais elas nos colocaram numa bolha. Na verdade, é nós que nos colocamos na bolha porque existe um algoritmo. Exato. Se nós não lutarmos contra o algoritmo, ele vai nos vencer. Aliás, ele está nos vencendo. Então, o conselho, Lucas, é que assim, de tempos em tempos, nós passemos a ver outras coisas que não sejam só do nosso interesse. Que passemos a olhar, sim, coisas aleatórias. Isso é muito positivo. Então eu comecei a ver vídeos de ópera nos Reels, ópera. Só começou a aparecer ópera. Ópera. Eu percebi que o Reels desses dias, ele tem 3 músicas que tem dancinha. Exatamente. 3 Todo mundo músicas. Todo mundo dançando as 3 músicas. Uma é do Zé Felipe, a nova, com a esposa dele, não, as minhas são 3 internacionais, então as tuas, a trilha tá outra. A bolha já tá. A sua bolha, veja. A minha bolha é 3 dancinhas internacionais. Olha, então eu tava sendo obrigado a ver uma da Anitta, que eu não sigo, mas que é patrocinado.
Então aquilo ali aparece pra você. Todo mundo. Não é queira ou minha bolha, queira. não é minha bolha. Queira Pra ou mim não também queira. não, hein? Queira ou não queira, aparece. Eu vejo então que nós entramos numa rotina e o algoritmo ele vai lendo a Sim. nossa rotina. Porque aí entra no outro negócio. Por exemplo, começou naquilo do relacionamento, depois foi pra família, aí entrou os influenciadores, Sim. que há, sei lá, 3, 4 anos não se falava nessa tendência tão forte quanto falou hoje em dia. Verdade. E tem as empresas pro meio. Quem banca toda essa operação são as empresas, que estão ali patrocinando para aparecer, né? E aí, nessa de aparecer sempre a mesma coisa para você também, tá por trás do meu trabalho aqui, que é fazer o remarketing. Então, você procurou sobre imóveis em Curitiba. Exato. Cara, eu vou te dar uma enxurrada de imóveis para você achar aquele que você quer comprar. Gente. Agora, se você já comprou esse imóvel, agora vem o pulo do gato. Aí você vai lá, bate nos 3 pontinhos e diz, eu não quero mais ver esse anúncio. E aí o algoritmo vai entender que você não tem mais interesse nesse Entendi, assunto. porque já aconteceu de você ir lá no Google, pesquisar sobre vara de pescar, Exato. e de repente no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Em YouTube, tudo. E vai tudo aparece aparecer- vara de pescar e não para mais. Mas, por um lado, nós não estamos sendo invadidos. Né? Você acha Até que não? porque tem os cookies, né? Você vai lá e aceita isso. Que é aquele É que você não lê, a gente não lê. Não lê as A gente letras aceita miúdas. porque a gente não quer ficar com aquele negócio ali. A gente aceita pra ir de uma vez e pronto. É E isso que acontece. Os sites hoje estão assim, você entra no site, você não consegue sair, não consegue ir para passar lugar nenhum. Se não você não aceitar. aceitar. Ou não olha aí. aceitar, né? Exato. Ou não aceitar. Ou não aceita. E a gente aceita pra passar de uma vez. E aí é isso que faz a gente receber essas Faz isso, propagandas. Digamos assim, é como se você tivesse um código, né? Aham. Tem um código e é teu CPF digital. Aí pode ser teu e-mail, por exemplo. Aí teu código passou por essa página, essa página, essa página, essa página. Quando você voltou pro Google, aquele códigozinho entendeu que você quer saber sobre tudo isso. E aí, meu Cara, filho, toda hora vai ter E não para mais. E eu Não vou te para falar um mais. negócio, Lucas. Isso aqui tá tão perigoso que às vezes você fala de alguma coisa. Sim. Você falou, nós falamos aqui sobre microfones. Tivemos uma conversa sobre microfones, marcas. De repente começa a aparecer pra você propaganda de microfone, marcas e tudo mais. Às vezes não. Eu tive uma situação que nós estávamos na mesa e começamos a falar e brincamos com o menino porque ele não ouviu o que a gente estava falando. Começamos a falar com ele, você tá surdo? Você tá surdo, você tá precisando de um aparelho de surdez. Uhum. E começamos a Olha. brincar, vamos falar, vamos trazer um aparelho de surdez pra você de tal marca. O outro falou aparelho de surdez de tal marca. Ele abriu o telefone, dali a pouco, aparelho de surdez, aparelho de surdez. Vê. E aí ele, mas por que tá chegando aparelho de surdez? Aí ele, olhem aqui. Aparelho, começou a chegar coisas sobre aparelho Que de foi falar, surdez. Lucas, olha o perigo, Lucas. Nós não olha temos aqui. mais privacidade, né? A questão é, a privacidade tá ali no teu celular. Em algum momento tá escrito que eles vão fazer isso. Mas ele algum está momento nós automaticamente aceitamos. ligado. Quando você faz uma conta lá no... Posso falar aqui? Claro, você pode falar do que você A gente quiser. faz a conta, por exemplo, lá no Google, que provavelmente é essa conta que você vai usar para fazer várias coisas. Fazer você vai tudo, pro né, YouTube, tu vai praticamente. pro não sei o que, É. vai pro Gmail, tu usa o Google. Quando você vai assinar a política que ninguém lê, em algum momento ele tá dizendo que tu vai pegar um celular Android, por exemplo. Tem lá que assinar quando você inicia pela primeira vez, né? Que tu tá Aham. fazendo um usuário e tal. Tem lá tudo isso escrito na política, que ele está ligado, a partir desse momento tá ligado. Você tem que desligar, se você não quiser. Ou seja, nesse momento provavelmente tá ligado no teu. Mas você ligado tem aqui. a possibilidade de desligar, né? Então, a política... Não é que a gente está sendo invadido, a gente está nos... A gente A gente tá permitiu. escancarando as portas. Mas você pode ir lá e trancar. Agora, a maioria das pessoas vai saber onde que tá a chave. Mas ô, Lucas, a questão é que o sistema de vida que está sendo desenvolvido Então. por eles, né? Nós falamos eles porque são vários, Quem são né? eles? Os poderosos, eles? né? Não, e esse... São eles. Hoje não é, hoje é esses praticamente eles? impossível para nós que estamos aqui nesse meio de trabalho. Vamos usar o nosso exemplo. É impossível não ter um aparelho de smartphone. Não existe como. Não existe mais como nós vivermos numa ilha deserta sem um smartphone. Não tem como ser um eremita mais. Exatamente. Não, o negócio tá indo tão... Eu não digo nem tão longe, né? Mas tá se aproximando daquilo que a gente via como longe, né?
por exemplo, o metaverso e toda essa questão já de me dá arrepio realidade já. virtual, etc. Cara, tudo começa aí, porque enquanto o teu celular tá te ouvindo, né, teu smartphone tá vendo tudo que você tá fazendo na web, você já tá criando um avatar e você nem sabe, né? Então daqui a pouco Verdade. você vai lá e vai dizer, cara, cria um avatar, essa inteligência artificial que tá aí. Todos os nossos gostos, preferências. Ela já, Exatamente. mas ele já sabe, ele já tem o nosso avatar. Ele já Nós só tem, não sabemos que ele exatamente. tem. É. Nós só não sabemos que ele tem o Exatamente. nosso avatar. Porque a partir do momento que ele coloca tudo que nós estamos buscando ali, ele já sabe quem nós somos. Inclusive, o que nós estamos buscando quando nós estamos quietinhos lá no quarto, Exatamente. sozinhos, Exato. pesquisando no privado. Nós somos avatares há muito tempo, porque, veja, essas bolhas que surgiram com as redes sociais, elas já nos jogam para quem pensa igual a nós, Exatamente. né? Então, eles já sabem que, de repente, eu não gosto de vermelho. E a bolha, ela não vai me jogar Exatamente. no mesmo lugar que as pessoas que gostam de vermelho. Ela vai me colocar com as pessoas que gostam de verde ou de amarelo. Sim. Né? Agora, eu acho que também é prejudicial para nós, porque aí nós não vivemos mais Nós com nos as limitamos, diferenças. às vezes. Nós deixamos de viver e de aceitar as diferenças, por quê? Porque o tempo todo à nossa volta só estão pessoas aqui no Parecidas aparelho. conosco, nós deixamos de Exato. nos desenvolver Exatamente. a partir das nossas diferenças. Exatamente. Esse é um perigo muito grande. Sim. E o Brasil vive essa realidade no mundo da política. No mundo da política. Esse é um... Né? Hoje, quem gosta, por exemplo, de Bolsonaro, só vê publicações a Exatamente. respeito de Bolsonaro. Quem gosta de Lula, só vê publicações a respeito de Lula. O sistema, ele não vai permitir uma discussão saudável de ideias. Por quê? Porque eu tenho uma noção, cria-se uma noção de que o teu lado da bolha é o lado vencedor e é o maior. Porque você só vê... Pô, você sai na rua, você vota no Lula, por exemplo. Você vota no Lula, você fala assim... esquerda, você só vai ver coisa de esquerda. Aí você vai ter a noção assim, Você é de não, direita, você só vai ver... Eu sou de direita, só vou ver... a esquerda é maior, porque É. em todas as redes sociais, as pessoas que eu vejo votam na esquerda. Eu só vejo falando sobre isso. Só vejo falando de Eu só vejo dando vitória para o Lula. Eu só vejo a esquerda se manifestando. Só que do outro lado, de repente, desse algoritmo, existe um mundo todo que você Desconhece. desconhece. Desconhece porque você não tem mais acesso. Você não tem acesso. Tem uma muralha... Invisível. Boa. Uma Matrix, né? Uma Matrix. A Matrix, Nós ela... estamos fechados dentro de uma Matrix. Exatamente. Nós só vemos aquilo que a gente... Na realidade, nós só vemos aquilo que nós queremos ver. Que nós queremos queremos ver. E você estava falando aqui, eu estava voltando alguns anos atrás, antes da pandemia, quando começou a questão da pandemia, e eu não gosto de pregadores do caos. Sim. E eu gostava de colocar boas notícias, melhorando. E quando vinha o pessoal de esquerda, eu colocava boas notícias. Quando vinha o pessoal de esquerda, eu colocava uma boa notícia das pessoas que estavam se recuperando. Vinha o pessoal de esquerda e eu ia bloqueando. Até que, isso no Facebook, ninguém mais vinha detonar. Sumiu Aí você todo fala, mundo. nossa, como Sumiu. melhorou? Não. Sumiu todo mundo. E eu pensei, se aparecer mais alguém de esquerda, eu vou bloqueando. E eu realmente fui bloqueando todo mundo que vinha. Mas por quê? Porque eu tenho uma concepção que eu não gosto de pregadores do caos. Eu gosto de propagar coisas boas para o mundo. Você sabe que eu adotei uma consciência, o seguinte, eu não bloqueei Eu bloqueei as todo pessoas que pensam diferente de mim ou que pregam diferente de mim, tanto politicamente, religiosamente. Por quê? Eu coloquei na minha cabeça que eu preciso saber o que é que eles estão pensando. Sim. Mas geralmente nós não temos saco, nós não temos paciência. Eu, naquele momento, pra ver. eu não tinha paciência e eu não queria, naquele momento que nós estávamos todos vivendo uma tensão sem Caos, tamanho, né? eu entendia que naquele momento o meu papel era, ao invés de ficar discutindo, era levar um pouco de uma palavra boa. De conforto. Que as pessoas tivessem
Porque os meios de comunicação já estavam publicando o caos. Não precisava eu vir publicar o caos. Eu podia só colocar coisas boas ali para que as pessoas lessem um pouco de notícias boas. E eu ia me informar de lugares onde não estavam saindo na imprensa e eu colocava isso. E quem vinha ali para contestar, eu ia bloqueando, falando, a minha rede social é minha, sou eu que mando, e aqui você não vai falar. Acabou, vá falar onde você quiser. Aqui a minha rede social é minha casa. Então agora veja como as coisas são, né? Porque eles, os plantadores de caos, eles deixaram de ter a oportunidade de ver algo diferente. Exatamente. Eles ficaram só no meio do caos. Exatamente. Então, Exatamente. Essa é a tendência de você, dependendo do que você busca, você só vai ficar naquilo. Né? Não há um tempero mais no mundo. Não há um tempero, houve esse destempero. E agora você falando realmente, hoje não. Hoje as coisas já estão mudadas. Hoje eu até me dispunho a discutir. Então, eu já posso até repensar em desbloquear algumas pessoas. Então, eu tenho um colega conhecido que ele é de esquerda, assim, um militante, né? Então, cada vez que eu posto, ele vem e me xinga. Me xinga não, ele vem e dá o ponto de vista dele. E eu vou lá e deixo o meu like no ponto de vista dele. Por mais que eu não concorde, eu posso repudiar, mas eu criei, e eu acho que de repente, mas só que é uma questão também de você estar preparado e ter uma maturidade, porque é muito importante você saber o que as outras pessoas pensam, o que o outro lado pensa. Sim. Né? Até para você saber ter um senso crítico das coisas. Porque se você ficar onde todo mundo adora verde, eu gosto de verde, eu gosto de verde, eu gosto de verde, você vai saber emitir senso crítico aos que gostam de amarelo? Não. Exatamente. Nós nos limitamos, por quê? Aí é um problema das redes sociais, que elas nos possibilitam a ter um certo conforto. Sim. Massageando o nosso ego, ou seja, ele me chamou de ridículo, ele falou que a minha foto é feia, eu bloqueio. Nós nos possibilitamos a conviver, porque hoje nós convivemos com as pessoas que estão aqui de forma virtual, mas convivemos apenas com aprovação. E isso está formando uma geração que não aceita ser criticada. E aquilo que nós estávamos falando, quando e o que é o tema do nosso hoje. Isso. As neuras das redes. O dislike ou quanto a crítica numa rede social faz mal. Nossa, leva ao suicídio, né, nos casos. Existem pessoas que não estão prontas para lidar com isso. Quanto isso? Nós temos um colega em comum que ele não gosta de aparecer porque ele se acha feio. Então, quando as pessoas... Ele é uma pessoa maravilhosa, muito boa, mas... Quando as pessoas entravam falando lá, nossa, como você é feio, aquelas brincadeiras de mau gosto, mas são brincadeiras... São brincadeiras que não deveriam existir. Que não deveriam existir, mas existem. Aliás, as pessoas que fazem esse tipo de brincadeira, elas deveriam saber e pensar que esse tipo de brincadeira não é um tipo de brincadeira que se faça. Porque quando você faz um tipo de brincadeira como essa, é um tipo de brincadeira que você vai realmente ferir a pessoa. Porque, às vezes, você toca num botão ponto que pra você, você está só fazendo uma brincadeira, mas você está tocando numa coisa que é uma ferida para outra pessoa. Então, essa pessoa, ela deixou de fazer alguns trabalhos em vídeo, porque apareciam lá os internautas ali, falando como você é feio, como você é isso, e caçoando de partes do corpo da pessoa. E ela se doeu. Ela não conseguiu ter vou chamar de maturidade emocional, porque aí você precisa ter, né? Pra você entender que aquele ali é um hater. Um hater, e assim, os haters, e isso, gente, as pessoas precisam entender. São só os haters que nos ajudam a crescer. Por que uma crítica vai doer em mim? Nada, lembre que eu sempre falo isso, mas nada é sobre o outro. Exato. Uma crítica quando o outro faz uma crítica sobre ele. Agora, se a crítica dele doeu em mim, é porque tem uma ferida em mim. Isso. Ser curada. Exato. Por exemplo, se alguém vier aqui e fizer uma crítica pra mim, igual a gente brinca com o Simão aqui, que o Simão me chama de loira, de transparente, não
me faz diferença nenhuma. Pode me chamar de loira, pode me chamar do que ele quiser. Agora, se o Shimon vier aqui e me dissesse, você é uma péssima mãe, porque você foi uma péssima mãe. Opa. Nós Machucou. já vai começar a me chamar pra briga. Por quê? Porque isso, de alguma forma, ainda me machuca. Por quê? Porque lá no fundo, eu ainda tenho uma dor de ter trabalhado a minha vida inteira, porque eu compreendia que eu dar uma boa vida para o meu filho era o que era importante, porque eu não entendi. E eu dar amor, presença de mãe era muito mais importante que qualquer outra coisa. Então, assim, isso ainda me dói. Então, E agora? Pode me xingar do que quiser. Agora, se vier me xingar disso, vai me ofender. Você veja que tem uma diferença entre o hater, por exemplo, que vai lá criticar a pessoa que está publicando, e existe uma diferença entre o hater político, porque você está... sim. Né, você tá... Então a doutora, por exemplo, bloqueava aqueles que estavam criticando, às vezes, uma ideologia posição e tal, política e tudo que mais. muitas vezes são inflados pelo momento, né? Exatamente. Não Eu bloqueava aqueles que eles estavam porque eu estava num momento que eu não queria realmente ter contato com coisas ruins, porque eu não queria me contaminar e eu queria passar mensagem boa para as pessoas. Eu não queria me contaminar. Agora me digam o seguinte, como uma pessoa cheia de dores, de feridas, se expõe numa rede? Provavelmente não, né? Numa rede onde qualquer um pode chegar em você e abrir a sua ferida e colocar o dedo. Agora me conte, uma pessoa que ela está lá precisando de... A pessoa que ela está lá precisando de estar numa rede social, uma pessoa que está com o ego inflado, precisando estar numa rede social, é a pessoa que mais tem feridas. A pessoa que tem um ego grande é a pessoa que mais... Porque o ego inflado é uma característica de uma pessoa que tem baixa autoestima, de uma pessoa que tem feridas de infância gigantescas e que não foram olhadas. E por isso ela precisa o tempo todo ser validada. Ela é aquela pessoa que vai ser vaidosa, é aquela pessoa que vai ser arrogante, é aquela pessoa que vai ser prepotente. Por quê? Arrogância, prepotência, a pessoa que precisa de autoelogio, tudo isso são características do orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho nada mais é do que uma barreira, uma fortaleza que nós erguemos em volta de nós para não sermos mais rejeitados. Agora, as referências do que é bom e ruim, elas passam a mudar. Porque essa pessoa que tem um ego, muitas vezes inflado, ela entra ali e ela tem apenas 2, 3 curtidas. E ela se acha o máximo. Então, o número base dela são aquelas 3 curtidas ali. Então, não precisam de muitas pessoas te aprovando e tal, porque aquilo ali já tá bom. Agora, se ela tiver um dislike ou o dia que ela só ganhou uma curtida... Ela sofre. É uma necessidade, né? É uma necessidade de reação. Agora, é o seguinte... Isso nas redes sociais, a pessoa é um leão nas redes sociais. Aí quando chega alguém no pessoal e quer ter uma conversa, ela foge. Não existe. Essa pessoa é o tipo de pessoa que ela não... Tete a tete, ela não vem. Ela nunca vem para uma conversa... Pessoal, né? Esse é o tipo de pessoa que briga com você por telefone. Exatamente. Ela nunca vem brigar. Manda recado. Agora, Lucas, uma coisa é fato. As redes sociais, o algoritmo, ele não é feito para massagear o ego de ninguém, né? Ele é para ganhar dinheiro. Exatamente. Se você tá se a gente vai pensar nessa questão de bolha e tal, ele até é pra massagear um pouquinho, né? Uhum. Porque você não vai... você só é aprovado, né? Exatamente, você não vai se deparar com aquilo que vai te deixar desconfortável, digamos assim. Isso. Mas no sentido dos negócios, né? Para aquelas empresas que estão lá bancando toda essa operação, com certeza é para vender mais para aquele que está pagando mais, né? Basicamente. Nessa reta final do programa, vamos falar do profissional. Então, o profissional ele pode usar as redes sociais. Eu diria que hoje no mundo, aquele que não tem, aquele profissional, aquele empreendedor que não tem rede social, ele está atrasado, né?
Existem os diferentes tipos de mídia. É óbvio que ele não vai investir a mídia dele só na rede social. Tem a mídia tradicional, que é poderosíssima, televisão, rádio, jornal, revista, mas... E continua, as pessoas pensaram, as pessoas têm a ilusão de que as mídias tradicionais morreram, elas não morreram. Elas continuam poderosas, porque tem uma camada da população que não está nas redes sociais. Exatamente. Quem não está nas redes sociais está fadado a sair do mercado. Precisa vir para as redes sociais. Agora, não pode sair das redes tradicionais. Exatamente. O fato dele abrir uma conta no Instagram não resolveu o problema dele, né, Lucas? Não Lucas? Nada. A gente sempre orienta, né, para os nossos clientes é que ele faça parte de um ecossistema de comunicação. O Instagram é só um pedacinho de todo esse ecossistema, né? Você precisa estar em outros lugares. E eu digo mais. Venha para as redes sociais, agora venha de forma profissional. O que eu tenho visto, Shimon e Lucas, e eu acho que o Lucas vai concordar comigo, eu tenho visto um verdadeiro assassinato de carreiras através das redes sociais. Verdade. Gente, eu tenho visto coisas assim assustadoras. Eu tenho visto verdadeiras profissionais, mulheres e homens assassinando as suas carreiras. Porque nesse caso não existe o faça você mesmo. Não. Eu tenho visto profissionais brilhantes, profissionais excepcionais enquanto profissionais. Daí tem lá 1, 2 fotografias delas profissionais, de repente uma fotografia de biquíni lá, escancarada. Então, como de se... biquíni bomba, né? As profissionais. Não, e como se ela estivesse vendendo outra coisa. Não, e como se ela estivesse vendendo outra coisa. E aí quando você olha, leva um choque. Aí você pergunta, aquela foto vende? Então, quando você for publicar alguma coisa na tua rede social, pergunte: quanto de autoridade essa fotografia vai aumentar para mim? Quanto as minhas vendas vão aumentar? Se a sua rede social é profissional, quanto as minhas vendas vão aumentar? Quanto isso vai ser melhor para a minha profissão, para o meu negócio e para a minha vida pessoal? Se essas 3 perguntas não forem respondidas como um aumento, não publique na sua rede social. Mande para os seus amigos íntimos, publique no seu grupo de família, mas não põe na sua rede social, não mate a sua profissão com uma fotografia assim. 99,9% dos profissionais não estão preparados para gerir suas próprias redes. Não estão. Ainda não. Não estão. Aí entra o Lucas. Aí entra o Lucas, que conhece público, que sabe como mapear o nosso público e trazer aquilo que precisa para nós. Fazer estratégia e fazer o que a gente precisa. Como que é o seu trabalho? Como que funciona, né? Eu chego lá, Shimon, Lucas, eu quero me desenvolver nas redes sociais. Quais são os aspectos que você vai analisar? Não, e até um pouco antes disso, falar que o seu Manuel lá da padaria também não tem problema ele postar fotos do pãozinho e tal, mas que ele faça de uma forma minimamente assim, com qualidade, né? Tem uma iluminação, se preocupe com algumas coisas, com a aquele iluminação. Reboco da parede não pode aparecer. A porta do banheiro aberta. Será que de repente tá bem, né? Tá bem preparado o prato, etc. Então assim, não tem problema fazer, mas tem que buscar algumas coisas. Hoje em dia você vai lá no Google, no YouTube, tem um monte de gente falando sobre isso, sobre como fazer. Então busca informação antes de simplesmente, tal pessoa tá fazendo, vou lá e vou fazer. Não é assim. Então busca um pouquinho de informação. Mas como que funciona lá, por exemplo, não somente o meu trabalho, mas de agências, de profissionais de marketing. A gente vai fazer uma entrevista, né, com a empresa, com a pessoa, com a marca que quer fazer esse trabalho nas redes sociais a longo prazo, às vezes. E a gente vai entender o que vai ser preciso para aquilo e quanto tempo que vai demorar para a gente poder estruturar um planejamento de conteúdo, um planejamento de tráfego, que é uma outra parte, que é aquela parte que a gente paga para aparecer para as pessoas, de posicionamento, de alcance, de engajamento, para aí então a gente poder dizer, agora nós vamos começar a fazer isso e daqui 3 meses nós vamos ter um resultado X, daqui 6 meses nós vamos ter resultado Y, daqui 2 anos nós vamos ter resultado Z. É assim que funciona. Então é um processo que não é de um dia para noite. Claro, por exemplo, se a gente for lá e colocar um caminhão de dinheiro em cima de um produto X, uma marca X, claro que a gente pode fazer coisas acontecerem rapidamente. Mas 90% das empresas, né,
micro, pequenas empresas não vão fazer dessa forma. E aí a gente precisa de um planejamento, de um acompanhamento aí por um bom tempo. Muito legal, muito bom. Eu acredito que esse programa trouxe a você uma visão um pouquinho mais apurada de como você tratar as redes sociais, né? Você pode usá-las apenas para entretenimento, mas você precisa de um preparo psicológico, porque afinal de contas é um ser humano que está ali e com outros seres humanos, bem intencionados e mal intencionados. Então esteja preparado para levar um dislike. Levar o dislike e quando levar um dislike, pare e pense. Esse dislike realmente foi para mim. É merecido? É merecido? E se for merecido, pense o que é que você pode mudar sobre isso, o que você pode aprender com isso e o que você pode construir com isso. E se não for merecido, se for só sobre o outro, relaxe e aproveite, siga aproveitando a sua rede social. Lembrando sempre que não se compare com a vida linda que está aparecendo nas redes sociais, porque a vida linda que está aparecendo nas redes sociais são só o palco das outras pessoas. Não é os bastidores das outras pessoas. Não é os nossos bastidores aqui. É só o palco. Se compare com a sua vida e não com a vida dos outros. E viva a sua vida. E mostre sim a sua vida nas redes sociais. Se isso te faz feliz, não tem problema nenhum você mostrar. Agora esteja preparado para as críticas, esteja preparado para os elogios e não que isso não seja o final do mundo para você. Aprenda a viver com o like e com o dislike. Muito bem. Obrigado, Lucas. Eu acredito que nós podemos, num futuro programa, falar sobre segurança. Legal. Né? Segurança. Hoje estão existindo muitos golpes. Inclusive tem um golpe do Instagram que o Neymar andou caindo aí. Né? E Neymar caiu 200 mil para alguém. Ah, meu Passou Deus. 200 mil reais para alguém nessa última semana, na ocasião do programa. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre segurança e essas redes sociais, elas derivam aí muitos assuntos, né? Muitos outros temas. Mas eu acredito que nós conseguimos trazer aqui um escopo, né, dessa vida de rede social. E você que é um profissional, procure profissionais para te ajudarem a empreender nas redes sociais, que são ferramentas extremamente importantes e úteis. Obrigado, Lucas. Eu queria deixar aqui 2 dicas. Uma é para as pessoas assim das neuras na rede social, é o documentário O Dilema das Redes na Netflix, tem disponível. Muito bom. E para as empresas que buscam um pouquinho mais de orientação, tem o Facebook para empresas. É só digitar no Google e lá já tem várias dicas assim do próprio Facebook que cria assim para as empresas. E como o Facebook faz parte do Instagram, então acho que é legal aí para as pessoas. Da Meta. Da Meta. Para as pessoas, né? Os empresários procurarem. Estaremos no Metaverso. Talvez a nós vamos fazer isso aqui em Avatar. Em Avatar. Muito bem, eu agradeço a você e espero que você esteja acompanhando o Neuras nas redes sociais. Procure-nos no Instagram, né? Neuras na TV e também no YouTube, né? Na Masal TV. E aqui pela Central TV todas as segundas às 20 horas aqui na Central TV. Um abraço a você e até a próxima semana. Tchau, tchau. Doutora Júlia, você faz um trabalho de mentoria, né, para deixar aquele profissional ali que está tendo um desempenho normal, você consegue potencializar isso, não é? Exatamente, Simão. Eu faço uma mentoria de aceleração de crescimento. Ah, legal. Eu faço tanto aceleração de crescimento do profissional, quanto aceleração da empresa. Numa mesma mentoria, ou eu atendo o profissional, ou eu atendo a empresa como um todo. Legal. Nesse momento, eu estou atendendo, são 5 empresas, para fazer o upgrade delas. Da empresa. Pode citá-las? Posso citá-la. Vou citar um case que eu estou atendendo nesse momento, que eu fiz um grande evento esses dias com ela, que é exatamente um exemplo do que eu faço. Certo. Eu estou atendendo uma empresa que é do ramo imobiliário, e eu precisava posicioná-la, porque ela quer entrar em nível nacional, e nós vamos para nível nacional e para nível internacional. É uma empresa que vende imóveis no litoral de Santa Catarina. Então, nessa empresa eu atendo não só uma pessoa da empresa, eu atendo todos os sócios da empresa
tanto da empresa do Paraná quanto da empresa de Santa Catarina, e nós criamos uma Joint Venture no meio de tudo isso para gerir os negócios que vão acontecer a partir daqui. Que legal. A partir da mentoria. O que acontece a partir disso? A partir disso, todos os resultados da empresa, eles são centuplicados. Eles não são quintuplicados, eles são centuplicados. Por quê? É isso que faz o papel da mentoria, a aceleração de todo o crescimento. Coloca o indivíduo no caminho que ele deve andar, certo? No caminho que ele deve andar e precisa multiplicar os seus resultados. Multiplicar os seus resultados fazendo diferente tudo o que ele já faz. Eu tenho que pegar a empresa, entender aquilo que ele é muito bom, que ele faz diferente de todos os seus concorrentes e acelerar aquela característica dele. É aquela característica dele que a minha mentoria Inside Out vai acelerar. E aí, a partir disso, eu acelero fazendo mais daquilo que ele sabe fazer, em lugares diferentes. Muito bom. E você vai até a empresa, vai até o profissional fazer um atendimento na empresa dele? Como que é essa logística? Eu faço todo o trabalho dentro da empresa dele, com ele e todo o acompanhamento. Nessa legal. Empresa específica que eu te citei, eu criei toda a estratégia de posicionamento dele, todos os eventos dele, fui eu que criei e eu que estou realizando os eventos dele. Foi o primeiro evento, o evento de lançamento, foi realizado dia 7 de dezembro. Acontecerão mais 22 eventos durante o ano de 2022 pelo Brasil e 4 deles fora do Brasil, sendo 2 nos Estados Unidos e 2 na Europa. Muito legal. E para fazer contato com a mentora, doutora Júlia, como que eu faço contato contigo? Pode mandar mensagem nas minhas redes sociais, que toda a minha equipe está acessando todo o tempo e já direciona. Pode entrar também no meu site, juliastresk.com.br, entra em contato que a minha equipe já retorna. Legal. Juliano, como que eu posso participar desse movimento Mastermind? Que bom que você me pergunta isso, Shimon, e muitas pessoas lá fora também podem estar pensando nisso. O Mastermind é uma escola de negócios que está no Brasil inteiro. Você que faz parte dos Campos Gerais, você pode estar se conectando conosco pelo meu Instagram, @JulianoMacedoOficial. Nós somos uma escola representante oficial da Fundação Napoleão Hill. Então, todo livro que você encontrar em qualquer livraria relacionado ao nosso escritor e fundador Napoleão Hill, um dos livros mais lidos do mundo, Sim. é Quem Pensa Enriquece. Verdade. É o 9º livro mais vendido da história da humanidade. Esse livro é de Napoleão Hill. Vai ter a citação do Mastermind na última folha. Então, a Mastermind é especialista em desenvolver pessoas dentro de programas de treinamentos voltados para liderança, gestão, vendas, oratória e autoconhecimento. E você que tem interesse em saber mais um pouco, o Jameson tem algumas informações relacionadas a isso para você. E como o Juliano salientou, o nosso treinamento de liderança, ele está presente no Brasil inteiro, em vários países. E se você quiser fazer parte desse time de masterminds, dessa equipe fantástica, você tem a chance de ganhar uma consultoria. Aqui vai estar o link do nosso WhatsApp e o QR Code para você entrar em contato conosco, e nós vamos te dar de presente uma consultoria gratuita nos comportamentos que a gente desenvolve dentro dos nossos treinamentos. A nossa turma de 2022 de janeiro já está praticamente quase fechada. Estamos só com 70% das vagas já preenchidas, então tem poucas vagas. É só você entrar ali e se cadastrar que a gente tem o prazer de atender você. Boa! É isso mesmo. E você, queridos, que estão nos assistindo aqui, se desafie. Se lance e venha conhecer para que nós possamos te auxiliar a romper esses ciclos que estão te atrapalhando e te auxiliar a atingir o máximo do teu potencial. E você pode ser um parceiro desta marca de sucesso, Neuras, né? Trazendo, agregando o seu empreendimento, agregando a sua marca ao que nós estamos apresentando aqui. Faça contato conosco e saiba mais.